Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Amados irmãos, eu estou passando aonde eu quero te mostrar aqui na Escritura, que Deus, Ele nunca desiste de ninguém. Alguém pode ser a pior pessoa do mundo, alguém pode ignorar a palavra, alguém pode recusar o chamado, pode ignorar o propósito, mas eu vou lhe dizer, o Deus da consagração, o qual é fiel e que não falha em nenhum dos seus propósitos, como disse Jó certa vez, quando ele disse: bem sei que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Você que está me ouvindo agora em algum lugar, que Deus te chamou com santa vocação, o meu Senhor que criou os céus e a terra, Ele não vai desistir de você. Ele vai criar situações aonde deixa determinadas pessoas que tentam fugir do propósito. Deus cria situações para trazer essas pessoas para perto. Se você que está me ouvindo é alguém que está fugindo do propósito de Deus, Ele vai criar uma situação para que o propósito dele na sua vida se cumpra. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, João 21 a partir do 15. João 21, 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Queridos irmãos, se você prestar bem atenção nesse texto, você vai ver aqui que Jesus, Ele vai colocar o amor de Pedro à prova exatamente 3 vezes. Porque 3 vezes foi o que o mesmo Pedro tinha negado ele lá atrás. Só que esse Pedro que negou Jesus 3 vezes lá atrás, Jesus não desistiu dele. Esse mesmo Pedro passou a noite inteira depois de negar Jesus tentando pegar um peixe e não conseguiu. A noite toda o barco amanheceu vazio, a rede vazia, e aí eles com todo equipamento de pesca, o barco estava vazio e Jesus sem nenhum equipamento. Tinha lá fora da praia um fogo, peixe e pão assado em cima daquela brasa. Então eles tinham terminado de comer, Jesus foi lá, resgatou Pedro e os companheiros, tinham acabado de comer. E o amor de Pedro agora está sendo colocado à prova. Amas-me mais do que a estes outros? Porque lá atrás, quando você me negou 3 vezes, era como se você amasse mais a eles do que a mim. Só que tem um propósito para você, Pedro. Tem uma promessa para a tua vida. Eu te escolhi, te chamei com santa vocação. Tu me negou, mas eu, Pedro, não vou desistir de você. Porque o que há dentro de você é mais precioso do que você imagina. O que há em você, Pedro, é muito especial, por isso que eu não desisto. E ali ele colocou o amor de Pedro à prova 3 vezes. Eu estou dizendo que você é especial para Deus, independente de quem você seja. Agora o que não pode é alguém que Deus a chamou com santa vocação querer fugir ou se esconder do propósito. Como falei, Deus vai criar uma situação para resgatá-lo, este alguém, para que o propósito dele na vida desse alguém se cumpra, independente de quem você seja. Porém, como ministro do Evangelho, eu sugiro a todos aqueles que me ouvem, que venham para Cristo por amor, que aceite esse chamado por amor, que aceite servir por amor. Porque se você que está me ouvindo está se recusando a servir a Deus, como foi o caso de Pedro, Ele vai criar uma situação dolorosa, aonde você que me ouve, que está recusando viver o propósito, Ele vai criar uma situação dolorosa. E que situação vai ser? Para te trazer para perto, para que o propósito dele na sua vida possa se cumprir. Não recuses aquele que fala, não rejeites aquele que fala. Deus, Ele não quer que ninguém passe pela dor. Deus, Ele não quer o sofrimento para ninguém. Só que Pedro teve que chorar amargamente para que o propósito de Deus na vida dele se cumprisse.
Deus teve que chorar amargamente para se cumprir na vida dele o chamado da parte de Deus. Pedro havia sido chamado com santa vocação. Só que meio caminhar com Deus, Pedro negou Jesus, não que seja certo. Faz parte da caminhada, mas era melhor que ele não tivesse negado. Por isso ele teve que chorar amargamente. Pedro sentiu dor na alma, o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Por que Pedro sentiu dor na alma? Porque ele negou Jesus 3 vezes. E agora Jesus está dizendo para ele: amas-me mais do que esses outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. No versículo 15, veja: apacenta meus cordeiros. Pedro, eu tenho um grande propósito para a tua vida. Eu não desisti de você, porque eu tenho um chamado, tenho uma promessa que está sobre você. Eu te escolhi com santa vocação, por isso eu não desisti. Tu me negou 3 vezes, mas eu vim te resgatar, porque sou fiel naquilo que te prometi um dia. Eu não esqueci o que te prometi, Pedro. Mesmo tu me negando, viu, Pedro? A minha promessa continua de pé. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 2ª vez. Primeira vez, pastoreia meus cordeiros. Agora pastoreia minhas ovelhas. Exatamente 3 vezes Pedro vai ser provado, porque 3 vezes ele negou Jesus. Só que mesmo ele tendo negado, Jesus não desistiu de Pedro. Ele não vai desistir de você nunca. Ele vai lutar por você até o fim. Você vai continuar tendo chance. O meu Jesus vai continuar te dando oportunidade. Só que, como já falei, repito, eu te sugeria que você voltasse logo. Porque quanto mais distante você tentar ficar, maior é a dor que vai te ser causada para que você volte. Quanto mais rápido você vier, menos a dor. Quanto mais você demorar, maior é a dor que você vai passar para você voltar a viver o propósito de Deus. Eu sei que Deus está falando com alguém que está ouvindo essa mensagem, porque eu não vim aqui jogar palavras ao vento. Eu não vim aqui perder tempo, eu vim aqui falar com alguém que está fugindo do propósito de Deus. Eu vim aqui falar com alguém que está se recusando a viver o propósito de Deus. Eu vim aqui falar com alguém que Deus está batendo na porta do coração e a pessoa está recusando ouvir. Alguém que me ouve agora em algum lugar, eu não sei aonde, que Deus está convidando a viver o propósito para o qual foi escolhido e a pessoa está recusando, está virando as costas. Deus vai criar uma situação dolorosa que vai deixar pessoas que estão me ouvindo sem saída. Deus vai criar uma situação que vai deixar pessoas que estão me ouvindo olhar para os 4 cantos e vai dizer: e agora o que vai ser de mim? Para que a pessoa entenda de uma vez por toda que ninguém que Deus escolhe tem que fazer sua escolha própria. Aqueles que Deus escolhe, você não pode fazer suas próprias escolhas. Não é a sua, é a escolha de Deus. Ah, pastor, mas Deus me dá livre-arbítrio. É verdade que Ele dá livre-arbítrio. Mas aqueles que é escolhido com santa vocação por um propósito, mesmo que você faça a sua escolha e resolva viver ela, Deus vai deixar e a sua escolha vai te causar dor, para que você entenda que a escolha da parte de Deus ia te trazer alegria, mas a tua escolha está causando dor no teu coração, está te causando sofrimento. Porque tem escolha que só leva pessoas à perdição. Tem escolha que só leva pessoas ao sofrimento. Tem escolha que só leva pessoas a viver no atraso da vida. Tem escolha que não acrescenta o que é bom, senão o que é ruim. Tem escolha que não aproxima de Deus. Tem escolha que afasta da presença de Deus. Foi o caso de Pedro. Quando ele negou Jesus e decidiu seguir o seu próprio caminho, a escolha de Pedro trouxe uma noite de amargura na vida dele. Uma noite de dor, de sofrimento. Essa foi a pior noite na vida de Pedro. Pedro passou a noite inteira, senhoras e senhores que me ouvem, não conseguiu pegar um peixe sequer. O barco permaneceu vazio, a rede vazia, tendo todo equipamento de pesca, sendo um profissional, porque Pedro tinha fábrica de pescaria. Mas a escolha errada que ele fez trouxe dor na alma, tanto que a escritura diz que quando o galo cantou 3 vezes, como Jesus havia alertado Pedro, ele se retirou e chorou amargamente. Ele se lembrou do que Jesus havia dito, sentiu dor na alma.
por ele não ter vigiado do que Jesus já havia lhe alertado lá atrás. Por isso que agora ele está sendo colocado à prova. Versículo 17 diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Lá atrás era um Pedro despreparado, um Pedro que não estava pronto, mesmo assim Jesus já havia escolhido. Talvez você está olhando para si dizendo: pastor, eu não estou pronto, eu não estou pronto, não estou preparado, não estou preparada. Ei, eu ouvi lhe dizer, Jesus não quer saber se você está preparado ou não. É Ele quem vai te preparar no decorrer da caminhada. Para de ficar se questionando, para de ficar se perguntando se está ou não preparado. Quem te escolheu é quem vai te preparar durante o propósito. Pedro não estava preparado. Pedro, ele até se achava preparado, só que na verdade não estava. A gente somos preparados no caminhar com Cristo, dentro do propósito, enquanto estamos vivendo mesmo. Ele está te preparando, mas o que não pode é deixar o propósito de lado, esquecer o propósito, fingir que não é escolhido, fingir que não é chamado, traçar seu próprio caminho, fazer suas próprias escolhas. Pedro não era preparado, mesmo assim Jesus já havia escolhido e estava preparando o mesmo para algo maior lá na frente. Você que está me ouvindo agora, você está sendo preparado. Sendo preparado para ser um obreiro, para ser um pastor. Você, mulher de Deus, sendo preparado para ser uma obreira, uma missionária também, não sei. Mas Deus te escolheu. O que não pode é ignorar o propósito, fazer sua própria escolha. Porque a escolha que Pedro fez causou dor na alma dele depois. Causou amargura na alma. Talvez tem pessoas me ouvindo que está assim. Você está tentando de tudo e nada dá certo. Talvez você está tentando algo e não está te acrescentando o que você está tentando. Talvez o que você está tentando e a coisa não vai, não anda. Porque não é um propósito de Deus. Quando algo é um propósito de Deus, as coisas se encaixam tudo no seu devido lugar. Pedro passa a noite inteira, nada deu certo na vida dele. E aí Jesus, no dia seguinte, antes mesmo do dia amanhecer, Jesus foi lá na praia resgatar Pedro. E aí eles sentaram, comeram o pão e o peixe que havia ali assado. E aí Jesus começou a questionar: tu me amas mais do que a estes? Talvez tem pessoas me ouvindo que Deus escolheu para um propósito, foi chamado, chamou com santa vocação. Mas há pessoas me ouvindo que estão amando mais outras coisas do que o chamado de Deus. Está amando mais outras coisas do que o próprio Senhor Jesus. E aí são essas pessoas que ele vai causar uma situação talvez dolorosa, como foi com Pedro. Vai causar dor, vai arrancar lágrima, para que essas pessoas entendam que o propósito não é estar distante, o propósito é estar perto. O propósito não é você viver a sua escolha, mas a escolha de Deus. O propósito não é você seguir o seu caminho, mas o caminho para o qual ele te chamou um dia. O caminho da santa vocação. Eu finalizo com uma indagação. Cuidado com a escolha, porque tem escolha que só traz problema, tem escolha que só traz dor de cabeça, sofrimento, tem escolha que só traz amargura, aflição, desespero, quando a gente vive nossa própria escolha. Agora, quando você vive a escolha de Deus, Ele cuida de você em cada detalhe. Só para não esquecer, Ele não vai esquecer de você, não vai desistir de você, mas também não vai interferir na sua escolha, independente da qual seja ela. Mas Ele vai lutar por você até o fim, vai deixar você viver sua escolha, vai deixar o sofrimento afligir alguns, para depois aqueles que fizeram sua própria escolha volte para viver o propósito dele. Que você se pergunte qual escolha você está vivendo, se é a sua ou se é de Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão, forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.